paz. Querido, hoje vai se encerrar o mês da família, onde nós já meditamos em alguns temas voltados para a família, e hoje nós temos o tema central que foi dado para nós, que é o crescimento da família. Paulo, quando vai dizer aos Filipenses, Paulo ele nos orienta que nós devemos dar progresso na vida cristã. Eu li para os irmãos, quando o autor de Hebreu, ele diz que os cristãos eles precisam desenvolver. Trazendo essa ideia para esse texto, nós temos aqui o crescimento da família, é que toda família ela precisa crescer. Na última mensagem, antes da mensagem do pastor Amauri, nós meditamos na família nanica. Por que essa família não tem crescido? E hoje eu quero trazer aqui aspectos para que a família cristã ela venha crescer. Família cristã venha crescer. Aqueles que estão formando família, que possam ter muitos filhos, porque a Bíblia diz que é melhor muitos filhos, né? Hoje as pessoas não querem ter muitos filhos, 1 ou 2, mas a Bíblia ela orienta a ter muitos filhos, ok? Eu convido vocês para juntos nós abrirmos as nossas Bíblias para a carta de 2 Pedro, capítulo de número 3, nós iremos ler o versículo que está correspondente com esse tema, o crescimento da família cristã. 2 Pedro, capítulo de número 3, nós iremos ler somente o versículo 18. Amém? Depois desse versículo, eu vou pedir para o pastor Amauri que faça uma oração, tome esse microfone aqui na frente e faça uma oração pelas famílias, que o Senhor fale ricamente aos nossos corações. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, o apóstolo Pedro vai dizer: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? O pastor Mauri vai orar por nós. Tudo bem, irmão? Vamos orar. Boa noite. Amado Deus, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo e bendito nome, Pai, porque o Senhor, Deus, tem sustentado, Pai, a família pela qual o Senhor deste o teu filho para morrer por ela, Senhor. E a tua promessa, ó Deus, é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, Pai. Nós queremos nesta noite, ó Deus, colocar cada filho, ó Deus, cada filha que está, ó Deus, longe dos teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor use de misericórdia, Pai, visite os seus corações e salve, Senhor, cada um deles, para que a família, ó Deus, ela seja completa diante de Ti. Que a família, ó Deus, ela possa, Pai, glorificar o Teu santo e bendito nome, Senhor, aqui na terra. E um dia, Senhor, toda ela, Senhor, possa estar completa no céu. Que cada pai, ó Deus, cada mãe possa trabalhar, ó Deus, com o propósito de falar acerca da Tua palavra, Senhor, para os seus filhos, ó Deus, para que eles um dia venham entender o pleno conhecimento da verdade, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor que o Senhor tem tido por cada um de nós, Pai. Fale aos nossos corações nesta noite, Senhor, pois nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ok, podeis assentar. Obrigado, pastor Amauri. Queridos irmãos e famílias, antes de nós adentrarmos propriamente nesse versículo, eu gostaria de relembrar vocês
que quando Deus ele criou a família, como eu já disse, vou repetir, que foi a primeira instituição divina que Deus criou lá no Jardim do Éden, representado pelos nossos pais, Adão e Eva. Deus, ele criou a família em perfeição, onde não haveria pecado, não tinha pecado, mas a primeira família, ela resolveu desobedecer a Deus. Quando Deus deu uma ordem e eles desobedeceram a Deus, ali todas as famílias passaram a ser pecadoras. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para restituir novamente a família, o qual o Senhor, Ele diz que Ele é o caminho, Ele diz que Ele é a verdade e Ele é a vida. Então Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, restituiu a família, mas Deus, Ele quer que essas famílias que foram restituídas possam ter crescimento espiritual. Deus, Ele quer que as famílias que não têm Jesus como único e suficiente Salvador, que existem famílias que não têm Cristo como único e suficiente Salvador, Deus, Ele quer que essas famílias também venham ser restituídas. Por isso que Ele diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou as famílias, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para o que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o tema família, ele é muito importante para Deus, porque Deus, Ele quer que as famílias venham ter crescimento espiritual. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é uma família cristã, e o Espírito Santo de Deus, ele pode responder essa pergunta no seu coração. A pergunta é: a sua família, a minha família, ela tem crescido, progredido na vida cristã? Se nós colocássemos uma balança e colocássemos a nossa família, para onde que essa balança ela ia pesar? Para a queda ou para o crescimento? Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui em 2 Pedro, capítulo de número 3, onde o contexto aqui dessa carta do apóstolo Pedro é que esses irmãos, eles precisavam estudar a palavra de Deus. Esses irmãos, eles precisavam estudar a palavra de Deus para que ele pudesse ter crescimento. Onde o contexto ele nos mostra que esses irmãos aqui não tinham mais esperança, porque Cristo estava voltando e eles não tinham mais esperança. Então, o que aconteceu? Eles pararam no tempo. Irmãos, trazendo essa palavra nesse contexto, é isso que tem impedido a família crescer na vida cristã. A desesperança, a falta de fé, o comodismo, o pecado tem impedido que as famílias venham crescer na vida cristã. Irmãos, famílias, nós estamos vivendo os últimos dias. Você pode ter certeza que Cristo ele está voltando
E você que tem filhos, que ainda não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, você que tem filhos que um dia andavam nos caminhos do Senhor, mas não andam mais nos caminhos do Senhor, nós precisamos correr, porque os dias são maus e Jesus Cristo está voltando. Eu gostaria de trazer alguns aspectos para que a nossa família ela venha ter um crescimento espiritual. O versículo de número 18, ele nos diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro aqui, ele está nos dando um conselho, aplicando esse versículo para nossas famílias, está nos dando um conselho, como nós podemos crescer com a nossa família na vida cristã. Aí a resposta está no versículo número 18, quando ele diz assim: crescei na graça. Como é que eu, pai, como que a minha esposa, nós que somos famílias, nós vamos dar crescimento na nossa família? O apóstolo Pedro, ele responde que o remédio aqui a ser tomado é graça. É graça. O apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos de Efésios, capítulo de número 2, olha o que ele diz no versículo de número 8. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça a nossa família, ela foi salva pela graça, a sua família, ela pode ser salva pela graça. Ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando o apóstolo Pedro está dizendo: famílias, vocês precisam crescer na graça. O apóstolo Paulo está dizendo que foi pela graça que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, essa graça, ela tem que ser continuada. Nós devemos crescer nessa graça. E vocês sabem o que é graça, né? O que é graça? É um favor imerecível de Deus para nós. Por exemplo, eu não merecia estar essa noite aqui com vocês. Nenhum de nós merecemos estar essa noite aqui na casa do Senhor. Mas essa graça, esse favor imerecível de Deus, nos trouxe aqui para nós louvarmos, engrandecermos, bendizermos o nome do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo, para que a nossa família venha crescer, nós precisamos crescer na graça de Deus. Nós precisamos crescer na graça de Deus. A ideia aqui do apóstolo Pedro é que ele vai nos dizer que essa graça, esse favor imerecido de Deus, o qual nós não merecemos, a ideia aqui que o apóstolo Pedro está nos dizendo é que eu não mereço, e Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, tem me dado essa graça. E eu pego essa graça e eu vou crescer nessa graça. Irmãos, olha o que diz Efésios, para enriquecer esse crescimento. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 15.
Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15, quando ele diz assim: mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. Paulo está dizendo que, segundo a vontade de Deus, em amor nós vamos crescer nessa graça que está em Cristo Jesus. Então, para nós termos uma família em crescimento, nós precisamos crescer na graça de Deus. Saber que nenhum de nós merecemos ter uma família. Por isso que é um privilégio para você, pai. É um privilégio para você, mãe, para você, filho, ter uma família. E essa família, ela veio da graça de Deus. E Paulo está dizendo, no versículo de número 15, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Irmãos, que maravilha essa teologia da graça. Que maravilha essa graça de Deus que trouxe para nós uma família. Nós éramos pecadores, estávamos no lamaçal do pecado e agora eu ter uma família, isso é graça de Deus. E o apóstolo Pedro está dizendo: vocês precisam crescer na graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós desprezamos aquele Cristo que nos deu a família. Muitas das vezes nós desprezamos aquele que nos deu a família por algo tão pequeno. Então o apóstolo Pedro está dizendo: vocês lembrem que é pela graça de Deus. Vocês lembrem que é a graça de Deus que salvou vocês, e vocês, para ter crescimento, vocês precisam crescer na graça de Deus. Ou seja, em suma, eu não merecia nada, em suma, eu não fiz nada se não fosse pela graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente para nos ajudar a nós crescermos como família e glorificarmos o nome do nosso Deus. Olha o que Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, eu estou dizendo para vocês, famílias, que a graça de Deus, ela é suficiente. Amém? 2 Coríntios 12, 9. Vamos pegar do versículo 7, que é aquele contexto do apóstolo Paulo, que Deus colocou um espinho na carne dele, e ele pede oração, e o Senhor diz não, não e não. É para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, Paulo pediu 3 vezes ao Senhor que o afastasse dele, mas ele vai receber a resposta no versículo de número 9. Ele diz: então ele me disse, Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí quando Paulo entendeu que somente a graça do Senhor bastaria, ele dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porquanto
Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, a graça de Deus, ela é suficiente para nos dar crescimento na vida cristã. A graça de Deus, ela é suficiente para dar crescimento à nossa família. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 1, olha o que Paulo nos orienta nesse sentido de nos fortalecermos na graça do Senhor. 2 Timóteo 2,1, Paulo vai dizer: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então essa graça é suficiente. Essa graça, ela traz fortalecimento para as nossas famílias, e essa graça, ela está em Cristo Jesus. Isso, irmão, é graça. Isso é graça suficiente que nos aproxima de um Deus mediante Cristo Jesus, que traz para nós essa fortaleza. Então não existe outros meios para que nós possamos crescer como família. Hoje as pessoas estão atrás de algo para que possa resolver a situação do seu filho, resolver a situação do seu esposo, da sua esposa. Mas aqui está o remédio, irmãos. A graça de Deus, ela nos basta para que nós venhamos crescer como família cristã. E essa graça não está no Coema, essa graça não está na Cidade Nova, essa graça não está na Panaí, essa graça está em Cristo Jesus. Paulo diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te nessa graça que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Glória a Deus. Paulo, ele nos ensina que essa graça está em Cristo Jesus, mas para isso, irmãos, nós precisamos buscar essa graça. Porque essa graça não vem como nós pedimos uma encomenda de um x-salada e chega na nossa porta, iFood, não vem dessa forma. O autor de Hebreus, olha o que diz aqui no capítulo de número 4, versículo de número 16. Hebreus, capítulo de número 4, essa graça, ela não vem por meio de encomenda, mas nós precisamos nos aproximar dessa graça. Hebreus 4,16, o autor de Hebreus, ele vai nos dizer assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da onde? Da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A ideia aqui do autor de Hebreus, que no momento que somos atacados pelo nosso inimigo chamado Satanás, no momento das adversidades que muitas das vezes nos impede de nós termos o crescimento da nossa família, o autor de Hebreus está dizendo: vocês vão atrás dessa graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Paulo está dizendo para Timóteo que essa graça está em Cristo Jesus, para recebermos de Deus a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Oportuna ou adversa. Então nós precisamos buscar essa graça, porque o apóstolo Pedro diz: irmãos, vocês cresçam na graça de Jesus Cristo. E quando nós crescemos na graça de Jesus Cristo, nós vamos aprender que essa graça, ela nos ensina, irmãos.
É uma maravilhosa graça que já nos deu a salvação, que nós temos acesso. É uma maravilhosa graça que nós precisamos buscar, mas essa graça ela vai nos ensinar. Sabe por quê? Porque quando Paulo ele vai dizer a Tito, no capítulo de número 2, olha o que Paulo fala a Tito no capítulo de número 2, do versículo 11 e 12. E essa graça ela nos ensina, por isso nós precisamos crescer nela. Ele vai dizer, Tito capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso nós estamos aqui pela essa graça. Mas essa graça ela vai nos ensinar quando nos diz o versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então essa graça que ela vai nos ensinar, essa graça que ela vai nos ensinar da impiedade para a piedade. Ou seja, essa graça ela nos aproxima de Deus, irmãos, porque o apóstolo Pedro está dizendo, irmãos, cresçam na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de aplicar essa parte A desse versículo nas nossas vidas, dizendo que se nós, como família, não buscarmos essa graça, se nós, como família, não crescermos nessa graça, algo vai acontecer com as nossas famílias, porque é uma ordem da palavra de Deus. Irmãos, eu quero ser redundante nesse texto de Mateus, capítulo de número 7. Eu quero insistir com esse texto, porque muitos têm caído da graça. Sabe por quê? Porque não se fortificam, não buscam, não são ensinadas pela graça de Deus. E a aplicação é, se nós não crescermos nessa graça, algo vai acontecer. Porque essa graça é um combustível para dar crescimento à nossa família. E eu quero ser redundante nesse texto, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer, em Mateus, capítulo de número 7, e versículo 26. Olha o que é que Jesus Cristo diz para nós. Mateus 7, 26, ele vai dizer, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, cresçam na graça, e não as praticam, não cresça na graça, não busca essa graça, não é ensinada pela essa graça, ele vai dizer, será comparado ao homem sensato, sem juízo, porque nós precisamos dessa graça, que edificou a sua casa sobre a areia. E o versículo 27, ele nos traz o resultado. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Falta de quê, irmãos? Crescer na graça. Falta de quê? Crescer nesse favor imerecido. Nós precisamos ter um entendimento que nós não merecemos nada, isso é graça de Jesus Cristo. E quando nós não tivermos esse entendimento de crescer nessa graça, a nossa família ela vai cair, porque é assim que tem acontecido. Hoje, os adultérios, ou melhor dizendo, os divórcios, eles têm crescido mais do que o próprio casamento. Será que Deus está errando nisso? Não, Deus não está errando nisso. Quem está errando nisso são as famílias que não crescem nessa graça. E quando não se cresce nessa graça, há uma consequência. Mas Pedro, ele está nos dizendo que para o crescimento da nossa família,
nós precisamos crescer na graça. Parou? Só basta a graça? Não, irmãos. Temos mais algo que ele vai dizer no versículo ainda de número 18. Ele diz: vocês cresçam na graça, mas também cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero ler esse versículo de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. O apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos crescer no conhecimento secular. Não é o secular. Qual é o conhecimento? Conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o profeta Oséias, ele diz algo importante para nós lembrarmos no capítulo de número 4, versículo de número 6. Oséias vai dizer assim, Oséias 4, 6. O meu povo, vamos contextualizar aqui. As famílias estão sendo destruídas porque falta-lhe conhecimento. As famílias estão sendo destruídas porque não estão crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecerei, que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Misericórdia, graça, tem misericórdia de nós, Senhor, tenha graça de nós. Irmãos, famílias, quando nós não crescermos no conhecimento de Jesus Cristo, também nós iremos cair. Esse contexto aqui é um contexto que o povo de Israel estava vivendo a corrupção, e aqui ele fala para um sacerdote que não tinha buscado conhecimento. Porque, irmãos, para ter uma família só não basta trabalhar, fazer faculdade, colocar o alimento, ter uma boa casa, ter um bom carro. Só não basta isso, irmão. Para ter uma boa família, para a família crescer, ela precisa ter o conhecimento de Jesus Cristo. Olha o que Lucas, que é o nosso exemplo, capítulo de número 2 e o versículo 58, nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 2, versículo 58. Lucas 2, 58. Nos diz assim, 52, irmão, perdoa, não tem nem 58 aqui. 52, Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele cresceu em sabedoria, em conhecimento, em estatura e graça diante dos homens. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo para que nós venhamos, as nossas famílias venham crescer conhecendo Jesus. Pedro está dizendo: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua família, ela conhece Jesus? Ou é aquele Jesus superficial? Nós precisamos conhecer Jesus. Irmãos, muitas famílias estão caindo porque não conhecem a Jesus. Paulo vai dizer a Timóteo que Jesus, ele é o nosso Senhor. Jesus, ele sendo nosso Senhor,
nós precisamos conhecer Jesus na medida que nós vemos tê-los como nosso Senhor. Eu já estou com 23 anos com a minha esposa e eu ainda preciso conhecer ela. Nós precisamos conhecer Jesus, porque quando nós conhecermos Jesus, nós vamos saber da forma que nós iremos agradá-lo, Jesus. Nós vamos saber obedecer a Jesus. Nós vamos saber fazer a vontade de Jesus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. A dificuldade, irmão, está sendo que as famílias não conhecem Jesus. Só conhece aquele Jesus que se entregou por nós e nos deu a salvação, mas não conhece Jesus na sua intimidade. Não conhece Jesus no seu aspecto espiritual. E por não conhecer a Jesus, o qual Pedro está dizendo que nós precisamos crescer nesse conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando nós não conhecemos Jesus, sabe o que acontece? Nós vamos levar nossas famílias por algo que o mundo ele traz para dentro das nossas famílias. Irmãos, as nossas famílias, elas estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Todas as vezes nós não conhecemos Jesus. Será que Jesus ele compactua com o pecado dentro do nosso lar? Muitas das vezes as nossas famílias, dentro do nosso lar, está o pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. Eu achei muito interessante hoje a palavra do pastor Edmar, em Provérbios capítulo 3, versículo 33, que Deus, ele abençoa as famílias quando as famílias fazem a vontade do Senhor. Mas as famílias perversas, Deus ele amaldiçoa, porque para ter família tem que ter um planejamento. E para ter esse planejamento nós precisamos conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o que acontece? Nós não temos esse conhecimento, damos os nossos filhos de uma forma tão fácil. Pecado está dentro do nosso lar e nós não vamos crescer como família. Irmãos, o que está hoje de famílias cristãs dando mau testemunho por não conhecer Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro, ele diz: vocês cresçam no conhecimento de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 4, Paulo, ele nos diz algo interessante. Efésios 4, 13. Amém? Ele vai dizer, quando ele fala do santo ministério e o serviço dos santos, no versículo de número 13, ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo que nós devemos ter essa unidade na fé. Paulo está dizendo que nós devemos conhecer plenamente, no sentido de intimidade com Cristo, para que assim a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo venha estar nas nossas vidas. Então, o conhecimento da pessoa que você se relaciona, o conhecimento da pessoa que você vive é muito importante para dar crescimento. Já pensou você viver com pessoas que você não conhece?
Não dá. A cada dia que se passa, né? Vou ilustrar aqui logo o Alessandro, se Deus quiser, sábado vai casar com a irmã Ana Paula, né? Amém, irmãos? Cada dia eles precisam se conhecer, porque se eles não se conhecerem a cada dia, esse casamento não vai dar certo. Porque para um casamento dar certo, precisamos de conhecimento. Aqui nesse caso é conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso que Paulo ainda, se eu vou folhear minha Bíblia aqui em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, olha o que Paulo vai dizer assim, ó. Colossenses 1:10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para nós glorificarmos, exaltarmos o nome de Deus, nós precisamos crescer em conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro diz: famílias, vocês cresçam na graça do Senhor. Famílias, vocês cresçam no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim há de dar glória tanto agora no dia eterno. Então, o crescimento da família, ou para a família crescer, essa família precisa crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, eu quero terminar esse sermão para dar alguns aspectos para nós que vai nos ajudar. Coloquei aqui 2 pontos, graça e misericórdia, mas eu quero estender mais um pouco, porque é mais uma oportunidade para nós crescermos como família do Senhor. E Paulo, quando vai dizer a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 1, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 1, nós precisamos crescer na piedade cristã. Olha o que é que diz 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 11. Isso, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 11. Ele vai dizer: tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Quero destacar aqui somente a piedade. Paulo aqui, ele orienta Timóteo que ele venha crescer na piedade. Vocês sabem o que é piedade? Piedade é uma vida voltada para Deus. Piedade é uma vida consagrada a Deus. Então, para nós crescermos na graça, no conhecimento, nós precisamos ter piedade. É uma vida que vive em favor daquele Senhor qual constituiu o Filho. Nós somos filhos de Jesus Cristo e nós precisamos viver nessa piedade. Sabe por quê? Aqui mesmo, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo 8, ele vai dizer assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora há e de que há de ser. Então, para uma família cristã ela crescer, ela precisa se voltar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu quero mais uma vez ser redundante em Mateus capítulo de número 7, agora o versículo de número 25. Mateus 7, 25. Eu quero ler agora o versículo de número 25. O Senhor, melhor dizendo, 24. Ele vai dizer:
todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha, Jesus Cristo. Cresceram na graça, no conhecimento e na piedade. Então essa casa, ela tem base. Essa casa, ela foi firmada na rocha de Jesus Cristo, porque uma família cristã, ela tem que ser uma família piedosa em Cristo Jesus, voltada para Cristo Jesus. Quando chegar a tempestade, a promessa é que a família não irá cair, que está firmada em Cristo Jesus. Para nós crescermos como família cristã, nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, na piedade, mas também na fé. Irmãos, a família cristã, ela só vai sobreviver se ela praticar a sua fé. A família cristã, ela só vai viver se colocar em prática a fé. E vocês sabem o que é fé. Autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, mais uma vez, eu quero ser sempre redundante, para nós colocarmos na nossa cabeça, entendermos o que é fé. O autor de Hebreus vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É certeza, coloca aí. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Nós, para crescermos como família, nós precisamos exercer a nossa fé. Sabe por quê? O que Jesus disse lá? Com fé nós vamos agradar a Deus. É assim no versículo de número 6. O que ele diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. E depois ele vai dar ali as galerias dos heróis da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Então a família cristã, ela precisa ter fé, irmãos, praticar a sua fé. Sabe por quê? Paulo vai dizer, 1 Timóteo, capítulo de número 5, coloca aí mais uma vez, e o versículo de número 8, 1 Timóteo 5, 8, o que Paulo vai dizer? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, deixou a fé de lado, ele vai dizer, e é pior do que o descrente. Então a fé, ela é muito necessária para a vida cristã. E por último, crescer na graça, no conhecimento, na piedade, na fé e no temor do Senhor. Sabe o que diz o Salmo 128, que nós lemos lá? Bem-aventurado os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Coloca esse texto para nós aí, para nós já começarmos a encerrar. Salmos 128, ele vai dizer, bem-aventurado aquelas famílias que temem ao Senhor, aquelas famílias que andam nos seus caminhos. Qual é a promessa? Do trabalho de tuas mãos comerás, porque tu está crescendo como família cristã. Feliz será e tudo te irá bem. Tem promessa para os filhos aí? Para a esposa? Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, a esposa de Provérbios 31. Teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Os filhos vão obedecer, honrar pai e mãe. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, a família que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida
veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. É quando a família ela vai crescendo em obediência, em temor do Senhor, as promessas de Deus elas vão vindo para as famílias. Sabe por quê? O texto que nós lemos do Salmos 127, coloca aí, ele vai dizer: se o Senhor não edificar a família, se o Senhor não edificar a casa, ele vai dizer: em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aí aqui é aquele versículo que eu disse, Alessandro, Ana Paula: feliz o homem que enche dele a sua aljava. A aljava era uma mochila e colocava várias flechas. Ele vai dizer: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, muitos filhos é melhor para a família cristã, mas esses muitos filhos tem que ser crescido como família salvadora em Cristo Jesus. Porque vai sair missionário, vai sair pastor, caso ao contrário vai ter que visitar os teus filhos na penitenciária. Então, quanto mais filhos é melhor, mas filhos que servem a Deus. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Somente aí? Ok? Então, irmãos, concluindo esse tema central, Pedro vai dizer: para nós crescermos como família, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma única aplicação para nossas vidas. Irmãos, a aplicação única para nós crescermos como família cristã, nós precisamos obedecer ao nosso mestre. Nós, filhos, quando obedece pai e mãe, há uma bênção. Mas quando filhos desobedece pai e mãe, a Bíblia diz que esse filho ele tem que ser disciplinado com a vara. Assim também somos nós. Como obedecemos a Deus, nós vamos crescer como família. Vamos crescer. Pela minha idade, eu acredito que eu não vou ter condições, mas seria louvável, né? O Alessandro, com a irmã Ana Paula estão crescendo. Quantos filhos tiveram? Um é pastor, um é missionário, um serve a Deus. Veja os filhos de teus filhos. Então, a obediência a Deus vai nos levar a nós crescer como família cristã e glorificar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Para fechar, o nosso irmão Davi, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, que a santa palavra de Deus venha nos dar crescimento como família cristã. Amém? Foi fraco. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pedindo a graça, pedindo a misericórdia do nosso Deus. Querido Deus, nós acabamos de ouvir, meditar sobre a Tua palavra, Senhor. Nós, Senhor, agradecemos ao Senhor porque nós temos famílias. E a Tua palavra diz, Senhor, que herança do Senhor são os nossos filhos. A Tua palavra, Senhor, nos diz que nós somos os sacerdotes dos nossos lares. Nós somos o cabeça do nosso lar, o cabeça da nossa esposa. Então, Senhor, nós viemos pedir graça. Nós viemos pedir que o Senhor nos ajude a crescer nessa graça. Nós queremos ser fortificados nessa graça. Nós queremos, Senhor, crescer no conhecimento
do nosso Mestre Jesus Cristo. Porque quando assim, Senhor, fizermos, nós vamos crescer também como família. Porque o Senhor Jesus é aquele que tem todos os conselhos por meio da Tua santa palavra para as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, nos ajude a crescer em piedade, nos ajude a crescer em fé e temor diante do Senhor com a obediência, Pai. Para que assim, Senhor, a nossa família venha ter progressos, Senhor. Para assim, Senhor, que as famílias que estão sendo formadas possam ser famílias que glorifiquem, que exalte e bendiga o Teu bendito e soberano nome. Senhor Jesus, eu Te apresento aqui, Senhor, a cada família da Tua igreja, a cada família, Senhor, que está sendo representada, Senhor. Ó Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor. Se há, Senhor, contenda na família, Senhor, se há falta de perdão na família, Pai. Pai, se há no casal, Senhor, uma reconciliação, com o Teu Espírito Santo, meu Deus, reconcilie, porque a Tua palavra do Senhor nos ensina aquilo que o Senhor ajuntou. O homem não pode trabalhar, não pode separar, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor juntou como família, o homem não pode desfazer essa família. Por isso, Senhor, te peço graça e misericórdia. Senhor, eu oro pelas famílias que não têm o Senhor como único e suficiente Salvador. Ó Espírito Santo de Deus, trabalhe nas famílias, Senhor, para que reconheçam a necessidade de salvação. Trabalhe nas famílias, Senhor, para que todos nós possamos estar juntos nos santos céus, adorando o Teu nome e louvando o Teu nome, Pai. Assim, Senhor, muito obrigado por esse mês da família, Senhor. Que a Tua palavra que foi semeada, Senhor, não venha voltar vazia. Que a Tua palavra que foi pregada, Senhor, possa fazer guarita nas nossas famílias para não pecar contra o Senhor. Recebe, Senhor, da nossa parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor e muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Essa é a minha oração de gratidão. Essa é a minha oração de petição, de intercessão, onde eu oro, Senhor, no nome de Jesus, com ações de graças, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.